Gravando tá, né? Tá. Olá, Olá. hoje estou aqui, a gente está com um desafio, já um desejo já há muito tempo, né? Eu tenho insistido com o João Marcos, enchendo o saco dele, para poder participar de uma live comigo, né? E ele vem, vamos fazer, e hoje eu consegui Mas trazer aí, a rotina é meio corrida, né, gente? Vocês né? têm Com certeza. fazendo lá, estudando, mas a gente faz um esforço aí. Hoje eu tô aqui com ele. Exato. E aí a minha intenção é, além de fazer que esses vídeos no Instagram ficam gravados, né? Também vou ter um canal no YouTube, né? E para poder é um meio da gente se manifestar, né? Às vezes eu coloco algumas coisas no Facebook e como tem essas redes sociais, agora eu quero tentar de alguma maneira, né? Também estar me expressando. E isso é legal. Eu acho que é importante. Eu tenho um dos que me levam que me motiva a buscar isso, né, esses meios, até porque a internet ela está sendo uma coisa muito boa acontecendo para o país, né, um instrumento muito bacana que acabou com a hegemonia, né, é um dos temas que me motiva a tentar quebrar essa hegemonia. Tenho muito desejo de falar sobre Antônio Gramsci, por exemplo, né, no meio católico, no meio cristão, entender quem foi esse cara, sabe? O que causou, o que a ideia dele transformou no nosso país, por que as ideias que ele teve, as influências dele no nosso meio cultural, ele foi tão maligna, né? Fez tantos estragos e às vezes a gente não O impacto entende. da ideia revolucionária, né? Exatamente. São situações assim que se a gente... Aquele livro da Arte da Guerra, ele fala que a gente tem que conhecer as armas que o inimigo usa, não é isso? É um Diante, livro muito bom, tá? A gente recomenda. diante, de Vale a uma, pena. diante de uma guerra, a gente tem que entender os instrumentos que o inimigo usa para poder batalhar, né, com ele. E é em cima dessa batalha, né? Justamente a gente está numa batalha e assim, eu antes de poder falar de vários temas que eu gostaria de, né, tentar expressar, tudo é motivado, né, na busca da verdade, na busca do amor a Deus, e é por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? Então, essa semana, por exemplo, aconteceu a situação lá na França, né, de eles liberarem um aborto até 9 meses. Veja a maldade, né? Mas isso não está muito longe. Isso aqui tem gente aqui no Brasil que já defende isso. E isso tudo é influência de uma perda de temor a Deus que tem acontecido no nosso meio, né? E o que causou isso? Então, assim, tentar aos poucos chegar, né, quais são as consequências, quais são as influências que levam uma pessoa a chegar a ter uma concepção que pode, né, fazer uma atrocidade dessa. E com isso, né, eu chamei o João Marcos aqui, porque há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu li um livro que, assim, ele mudou a minha personalidade, né, me fez ficar mais atento à vida espiritual. E eu falei, poxa, aí eu comecei a despertar mais. Esse livro me ajudou bastante, né? Que é o livro do padre José Antônio Forteia, que é História do Mundo dos Anjos. Maravilhoso, muito bom. Ele realmente, né? Ele, assim, um dos temas que, se Deus quiser, mais para frente quero elaborar, quero tentar introduzir, é sobre a educação da imaginação. E esse livro aqui ajudou a educar um pouco a minha imaginação, que às vezes estava distorcida, né, para o outro lado. E falando de batalhas, né, tantas batalhas que nós temos que travar, é o início da batalha das batalhas, né? Tenho o desejo de ser um antirrevolucionário, né? Porque existe uma ordem que nós estamos querendo, né? Uma paz, uma ordem, mas tem pessoas revolucionários que querem acabar com essa ordem, que fazem
tramóias, que fazem situações para poder acabar com essas. São pessoas revolucionárias, principalmente contra os nossos valores, né, contra a nossa fé, contra a esperança. E aí a gente vê nesse livro o revolucionário dos revolucionários, né? Quando Deus criou uma ordem, chamou os anjos, né? E com isso veio o revolucionário dos revolucionários, que o João Marcos, chamei o João Marcos aqui para poder fazer a resenha do livro, porque esse livro ele me ajudou bastante, né? Propaganda aqui, ó. Eu tive a percepção desse livro, né, e tantos outros temas, me ajuda, eu consigo perceber, eu consigo contemplar, mas às vezes para poder expor, a gente tem um pouco de dificuldade. O João Marcos ele vai me ajudar a introduzir esse livro. Né, mas antes de falar sobre, né, sobre o mundo dos anjos aqui, é importante saber que já está na Bíblia. Né? A Bíblia fala sobre os anjos, né? E lá em Apocalipse, capítulo 12, né, versículo de 7 a 9, bem ali, tem outros temas também, vem falar, Apocalipse 12, 7 e 9. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra, e com eles os seus anjos. Né? E aí ele vai continuando, aqui no versículo 12, lá embaixo, fala: por isso alegrai-vos, ó céus. Então no céu já não tem mais batalha, no céu já acabou, lá Deus reina, lá não tem. Quando nós rezamos o Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como é no céu. No céu já é plenamente feita a vontade de Deus, mas aí continua: por isso alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais, mas ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, nós sabemos que Efésios 6 nos fala: não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os espíritos espalhados pelos ares, tentando perder as almas. E a força que os espíritos do mal têm são ideias. Então é isso. Quero, aos poucos, tentar introduzir as ideias perigosas que tem no nosso meio, que tem grande influência, influências do mal, né, que acaba, né, fazendo com que cause tantos sofrimentos. Mas é isso. Antes do João Marco fazer aqui a introdução, já me alonguei um pouco. Vamos aqui rezar, pedindo a Deus para... Estou aqui com a imagem de São Miguel Arcanjo, né? Pedir a Deus, os anjos, São Miguel, que nos proteja e que nos leve realmente a fazer tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo. Rezar um Pai Nosso, né? E a oração de São Miguel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E pedir também, não podemos esquecer que aqui, como é falado sobre a história do mundo dos anjos, uma das grandes causadoras da revolução das revoluções, que é Nossa Senhora, que é a rainha dos anjos. Pedir também a ela que nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, gente, vou começar aqui. E tudo bom, Lara? Tudo bom, tia? Feliz que vocês estão participando aí com a gente. Espero que vocês fiquem até o fim. Se puder compartilhar com alguém aí, ia ser legal.
pessoal que tiver interesse pelo assunto, se vocês sabem que tem uma curiosidade, compartilhe aí para a gente ter uma visibilidade legal e continuar com o projeto. Bom, hoje a gente vai falar da história do mundo dos anjos. Quando meu pai começou a ler esse livro, há 10 anos atrás, eu tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade. E contente com a leitura dele, ele pediu para eu ler o livro também. E eu li com 11 anos, foi uma leitura mais pesada, porque na época eu não entendia muitas coisas, mas mesmo assim o livro me marcou bastante, com coisas que eu levei para a vida toda, com coisas que me esclareceram bastante a questão do mundo dos anjos e me prepararam para algumas situações. Por exemplo, teve um ano que lançou na Netflix uma série chamada Lúcifer, que conta um drama sobre Lúcifer. E eu me interessei para ver, eu peguei para assistir, porque, poxa, eu pensei, deve ser alguma coisa interessante, né? E quando eu comecei a ver, eu fui embarreirado com a continuação da história, porque a história original é muito mais incrível, cara. O roteiro da história original é muito mais incrível. O que realmente aconteceu, a história real, né? E na série, a gente tem uma concepção interessante que parece que quer passar uma imagem boazinha de Lúcifer. E como a gente vai continuar com o projeto, vocês vão ter uma questão melhor sobre isso. O mal trabalha com ideias. E uma ideia muito covarde, uma ideia muito eficaz para o mal é se mostrar bonzinho. Porque se ele é bom com você, você se torna vulnerável. E quando você se torna vulnerável, o estrago é grande. Então, assim, uma série de 2, 3 temporadas mostrando que o Lúcifer é bonzinho, pode ser meio perigoso. Pode ser não, muito perigoso. E é bom a gente estar preparado. E eu quero que vocês leiam esse livro também. Mas pegar do nada para ler, né, pode ser até meio... A gente toma um susto. A leitura hoje em dia tá um pouco afastado. Nosso tempo está um pouco afastado de leitura e a gente se assusta. Então eu vou dar um breve resuminho, uma breve resenha para vocês do que acontece nesse livro, do que acontece nessa obra-prima. O padre José Antônio, ele em estudos de teologia, ele desenvolveu esse livro. Na introdução ele explica que foram fragmentações da Bíblia, questão de interpretação teológica, para montar o livro. Então é muito coerente, é muito consistente. Vamos lá. Antes de Netflix, antes de televisão, antes de internet, antes da Terra, antes do universo, não existia nada além de uma esfera, uma luz brilhante. Definir Deus é uma coisa muito difícil, porque se eu disser que Deus se compara a algo tal, algo que a gente tem uma noção material, pode ser perigoso, porque geralmente a matéria tem algo que sobressai sobre a matéria, entende? Então vamos ter uma noção imaginária da grandeza de Deus. Só existia isso. Até que de repente escuta-se uma voz dizendo: faça-se. E daquela luz, daquela esfera de luz, começa a surgir correntes brilhosas, começa a aparecer como estrelas. Um monte, umas maiores, umas circulações brilhosas maiores, umas circulações brilhosas menores. E nisso, depois de muito tempo de iluminação, surgem os anjos. Trilhões de anjos. Uns grandes, uns menores, uns mais espaçosos, uns menos. Anjos de várias formas. Mas uma observação: não existe matéria. É um mundo espiritual, é um mundo que a gente não consegue tocar, a gente consegue admirar, a gente consegue apreciar, mas não dá para você conseguir tocar. Então a gente tem que trabalhar bastante a questão da imaginação e a questão de ver de um modo solene essas imagens. Então criou-se os anjos, e os anjos vão se adaptando, vão tendo cada vez mais desenvolvimento espiritual. Eles vão se conhecendo, vão sempre criando um vínculo angélico. Eles também tinham distrações, então se cria uma cadeia angélica, se cria, pode ser uma sociedade angélica, né?
Então, eles estão sempre ali e diante de Deus. E Deus tem contato com eles. Deus conversa com eles. No livro comenta que eram tantos anjos, mas Deus falava com um anjo, falava com todos os anjos, mas falando frente a frente, uma noção de onipotência, de onipresença, né? Não face a face por inteiro, né? Exatamente. Existia uma certa limitação dos anjos para com Deus, mas ainda assim eles tinham contato com Deus por oração, por adoração. Eles viam a manifestação de Deus. Isso, exatamente. Então, alguns anjos foram se... Dá um assino pro pessoal aqui, gente. Isso aí. Sejam bem-vindos. E alguns anjos foram percebendo da grandeza de Deus e passaram a adorá-lo, e adoravam a Deus e oravam. E alguns anjos procuravam mais um desenvolvimento intelectual, por exemplo, estudar mais as histórias angélicas, as filosofias, mas sempre em oração. E nessa hierarquia existiam anjos grandes, com mais sabedoria angélica, alguns anjos intermediários, alguns anjos menores, mas todos com